Esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento é muito importante e cada um tem que lembrar assim que precisa de valorizar. No caso assim, a criança está acostumada a receber o alimento e se a mãe descuida, ela quer outro alimento sem ser o alimento que foi preparado. E se a mãe descuida, a mãe vai fazendo aquilo que a criança quer e ela vai ficando sobrecarregada. Então, nosso trabalho, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de valorizar-se. Com esse valor, ela irradia. Então, aqueles que recebem da irradiação, recebem também um equilíbrio para a sua vida. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Portadores da Cruz de Ouro. É muito importante a gente lembrar que existe graduação. A graduação é numa condição interna. E é bem importante assim porque sempre existiu o distanciamento de uma pessoa para outra. E em toda época esse distanciamento é representado com a criança na escola, crianças pequenas na hora do intervalo não fica junto do intervalo das crianças maiores, vai fazendo uma seleção. E isso é um procedimento bem natural. Os animais também que têm cria não ficam junto com os outros. Temos que lembrarmos que a evolução é um procedimento interno. E esse procedimento tem que refletir na vida externa da pessoa. A pessoa tem que qualificar-se, ela tem que ter os estudos para a vida dela, para a sobrevivência. A qualificação também não está relacionada à quantidade de estudo que a pessoa tem, porque cada pessoa tem um nível. E para aquele nível, a gente vai observando assim, na nossa sociedade vai formando os grupos. Os representantes daquele bairro, aquelas pessoas que participam daquela representação daquele bairro, os administradores municipais, os administradores estaduais. Então vai tendo essa separação. Não tem grupos que têm esse entrosamento. Na vida interna, na vida espiritual, é o mesmo procedimento. Cada grupo tem a sua referência na vida espiritual. E aquele que tem o nível de ser ou de tornar-se um convocado, portar a cruz de ouro, ele tem que vibrar naquele nível, naquela referência. E no caso assim de observando que cada pessoa tem um nível e cada pessoa tem uma importância, a gente sabe assim que o soldado, mesmo ele encontrando lá naquela região, ele está representando o comandante. Ele está fazendo um trabalho para o seu capitão. Ele não se encontra somente naquele posto. Ele é um representante da corporação. Então nós temos que lembrarmos dessa importância conosco, junto ao Criador. Qual é o posto que nós estamos ocupando e qual é a importância que nós estamos desempenhando no posto que nós temos a responsabilidade. Se nós pararmos um pouco, nós vamos observando que quando a pessoa quer ter um desenvolvimento interno, ela tem que ter a responsabilidade. Fica bem fácil assim da gente ir vendo a vida de um conhecido que foi levando a vida. E normalmente o que vai levando a vida é aquele que está sempre disposto a passear e que a agenda dele não tem nenhum compromisso. Ele está sempre solícito e quando é solicitado ele está sempre presente. Só que tem aquelas consequências, né? Também ele não vai apresentar utilidade para a vida. Então as referências é muito importante a pessoa trazê-las para dentro dela.
e ela ir observando o grau que ela se encontra e qual é a pretensão que ela está tendo para ela. Se a pessoa quer ter no futuro a consideração, a saúde dentro dela, não deixar o desânimo chegar, ela tem que tornar-se numa condição de prontidão para ser um portador da cruz de ouro, ter aquela função que o Criador necessita na criação, ser um representante. E nós vemos assim dos cristãos primeiros a capacidade daquelas pessoas quando compreenderam os ensinos de Jesus, eles largaram a família, largaram os bens materiais e seguiram a palavra. Então nós temos que lembrarmos, para a pessoa tornar-se um exemplo, ela tem as responsabilidades dela física, isso a gente tem que valorizar. Mas junto com essa responsabilidade, ela tem a vida dela. Então nós sabemos que as responsabilidades físicas são por um tempo na nossa existência. Porque um tempo depois, mesmo se a pessoa quisesse, ela não dá conta de executar aquela função física para o seu trabalho. A gente vê isso mais fortemente, aquele homem daquela região mais distante das comunidades que necessita do seu corpo físico para a sobrevivência. Ele entra na Piracema um tempo depois, fisicamente ele não dá conta. Nós, na nossa sociedade, devido ao fato de usarmos pouco o nosso corpo de matéria grosseira, nós tínhamos que fazer um trabalho de ir percebendo os nossos anseios e de ir vendo até quando nós precisamos de usar o nosso corpo para a nossa sobrevivência. Porque depois nós temos que fazer esse trabalho de nos encontrarmos de prontidão para o chamado. Então essa condição de prontidão para o chamado, para ser aquele soldado que vai ocupar aquele posto naquela localidade e que não tem nenhum posto que não é importante. Então a gente tem que lembrar assim, que mesmo tendo o conhecimento do posto, do que acontece nas imediações daquele posto, aquele soldado se encontra de prontidão. Se aquele comandante mandou aquele soldado para aquela localidade, aquele soldado é uma extensão daquele comandante. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, olhar o posto que nós nos encontramos, nos tornarmos como aquele soldado. A pessoa tem que valorizar-se. Então, a gente sabe assim que a valorização está na nobreza da alma, na nobreza dos afazeres, do jeito que a pessoa é e como ela vem qualificando para a vida. E nós sabemos assim que aquele soldado, ele tem a vibração dele, ele pode ter o auxílio do comandante, mas ele tem que vibrar junto com os da sua espécie. É diferente, ele recebe energia conforme ele tem o grau. O portador da cruz de ouro recebe energia conforme o grau dele. E é bem sério assim, porque se ele negligencia, ele cai. E muitas vezes cai mais fundo, porque um pedido para ter a condição de portar a cruz de ouro é devido ao anseio que a pessoa teve. E nós sempre tivemos anseios. Muitas vezes a gente canaliza esses anseios para as coisas de matéria grosseira. E a gente tem que observar assim, tem importância as coisas da matéria grosseira, mas são todas importâncias relativas. É só observar a vida do nosso avô, a vida do nosso pai, que a gente vai vendo que todas aquelas importâncias foram relativas. Tínhamos que ter um cuidado muito grande conosco mesmo, para a nossa vida não ser relativa, ser sempre uma vida como aquele construtor. Ele vai fazendo a sua obra em etapas. À medida que a obra vai subindo, aquela parede vai subindo, ele vai colocando a condição para aquela parede ficar firme. Ele vai fazendo os escoramentos, ele vai fazendo as vigas, as amarrações. Quando ele conclui a obra, toda aquela obra está bem feita, está bem amarrada.
porque ele foi fazendo esse trabalho durante o período em que a obra estava sendo levantada. Durante a nossa vida, nós temos que ir caminhando com bases nos ensinos e observando as importâncias que existem. Tem a importância física, que tem o pão físico, mas tem a importância espiritual, quando a pessoa tem o verdadeiro anseio, que ela procura estudar o livro na luz da verdade e fazer uma reflexão de como ela se encontra caminhando na vida, observando como foi a vida dos seus que antecederam e como ela está querendo que a sua vida seja agora o procedimento. E nós temos que lembrarmos que um procedimento é a vida toda. Aquele capitão, aquele comandante, para ele continuar sendo, ele tem que continuar no posto dele. Aquele soldado, ele não pode deslizar. Se ele desliza, ele cai e ele é tirado da corporação. Um ser humano, quando ele necessita de falar sobre ele, falar sobre a vida dele, é porque ele não se encontra capacitado para o grau em que ele se encontra. A gente vai observando assim, na formação de uma criança, uma mãe que é firme e definida, que é zelosa e que está atenta com as suas responsabilidades, quando chega uma outra pessoa, faz determinadas perguntas para essa mãe e não tem nada que falar. Essa mãe desenvolveu uma condição de ser autossuficiente com aquela responsabilidade que ela assumiu. Uma outra mãe que anda descuidada, quando chega uma mulher mais amadurecida, começa a falar. Essa mãe que encontra descuidada, ela não poderia ter filhos. Ela não se encontra capacitada, não teve o amadurecimento. E ela se encontra nesta condição de deslizar. Depois, é aquela condição bem séria assim que acontece conosco. Quando nós descuidamos na vida com algo qualquer, sempre aquilo fica na nossa volta lembrando. As mães que são descuidadas, a gente vai confirmando assim durante os nossos conhecimentos, nossos relacionamentos, elas estão sempre depois que os filhos amadureceram atrás desses filhos, querendo fazer o reparo lá atrás. Para fazer o reparo lá atrás, tem que mudar a norma do tempo e do espaço, tem que conhecer o livro na luz da verdade e observando que ela teve o deslize e as consequências. Do jeito que a mãe faz, também tem os pais que fazem. E a gente vê também, tanto o pai como a mãe correndo atrás dos filhos, porque deslizaram. Não tem como fazer uma reparação. Nós, na nossa vida interna, na nossa vida espiritual, é o mesmo procedimento. Se a pessoa desliza, ela é jogada fora, ela é expelida. Depois, não tem como recuperar, pois teve a oportunidade de tornar-se uma pessoa amadurecida e não trabalhou dentro dela, não dedicou o tempo para ter o seu aprimoramento, para firmar-se naquilo que ela precisa. Ela descuidou. E a gente vai observando que esse descuido assemelha-se com aquele que, quando o relógio toca, ele não levanta. E quando ele, por não ter levantado, a hora que ele levanta já está tudo atrasado na sua vida. Então é aquela correria e a pessoa não tem tempo para ver o que é bom para ela. Não terá a oportunidade de receber uma promoção no seu ambiente de trabalho, porque não refletiu. Então, o convocado é a mesma coisa. Se ele não tornar-se desperto, não tem nada como falar para ele. Existe o nível, porque tem o nível do empregado que chegou agora há pouco na fábrica, que ainda não sabe a profissão, está ali como auxiliar. Existe o nível daquele que se encontra há mais tempo, que tem um conhecimento daquelas funções, e aquele veterano, que já se encontra com todo o conhecimento. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então tem o nível. Portador da cruz de ouro, aquele que se apresenta como convocado para portar a cruz de ouro, o nível dele junto aos seres humanos, ele se encontra na condição de ser um escolhido. E ele tem que manter-se firme. Se ele descuida,
não tem como auxiliá-lo, porque entre todos ele apresentava-se o melhor, que é aquele que se encontra na fábrica, naquela empresa, na condição de administrador. Se ele escorregou, se aconteceu deslize com ele, não tem nada para falar para ele. Ele é responsável por ele, então não tem como orientar. E a gente vai observando assim, que se nós nos esforçarmos, nós vamos confirmando assim, que os nossos filhos ficam espertos também. Tem aquela condição de não precisar de puxá-los. Eles vão evoluindo e vão tendo a capacidade, porque eles tiveram o amadurecimento e do jeito correto. Aquele que encontra-se nesta condição, do jeito correto na vida, do seu amadurecimento, ele então não vai deslizar, porque ele vê antes aquilo que precisa. Ele vai desenvolvendo tudo o que precisa na matéria grosseira para a solidificação da sua sobrevivência. Junto com isso, ele vai desenvolvendo a condição interna de ter o amadurecimento. Nós sabemos assim que aquele que apresenta aquela condição boa na empresa, ele é visto. E devido ao fato dele ser visto, sempre apresenta aquela atenção, que é bem importante assim, cada um ir observando na vida física. Então a pessoa recebe um auxílio para fazer o curso, recebe outro auxílio para poder concluir o curso. Então a pessoa sempre é vista. Quando precisa de uma outra função, de um representante, ele que apresenta qualificado, ele vai representar, porque ele tem quase todos os conhecimentos como aquele empregador. Um convocado, um portador da Cruz de Ouro, é o representante do Criador. É aquele soldado que foi destinado para aquele posto, naquela localidade, naquela distância. Ele é uma extensão do comandante. Ele não é simplesmente um soldado. Então nós temos que ter esta capacidade dentro de nós, de nos elevarmos, de melhorar, de nos tornarmos um representante do Criador, conhecendo direito as suas informações e as suas instruções, fazer a diferença nos ensinos quando está ensinando e quando ele nos orienta e quando ele nos adverte, porque os ensinos não é somente assim, tem as advertências. O adestrador, ele faz a mesma coisa com o animal, ele dá a orientação e ele dá as advertências. A gente vê em outras espécies também, os animais fazem isso com suas crias, advertem. Então nós temos que fazer um trabalho assim conosco, de nos tornarmos rigorosos conosco. Então quando Jesus fala assim que a carne é fraca, está falando justamente do nosso corpo de matéria grosseira, que o nosso espírito tem a vontade, mas o nosso corpo de matéria grosseira, ele tem aquela moleza. Quer ficar mais um pouco na cama, quer comer mais um pouco, quer deixar para depois. Então nós temos que fazer a diferença, nos tornarmos firmes em todos os sentidos. Com os ensinos é mais importante ainda. A pessoa tem que lembrar que ela é que vai qualificar. E essa qualificação dá a ela aquela segurança muito importante. Ela é qualificada. Quando uma pessoa se apresenta assim, num trabalho físico com a qualificação dela, a empresa pode passar por transformações, mas ela continua trabalhando. E muitas vezes ela é que sai da empresa justamente porque ela já preencheu direito todos aqueles conhecimentos e agora ela tem vontade de continuar crescendo junto à capacidade que ela tem. Então, na nossa vida interna, a parte espiritual, ela não tem limite de crescimento. E nós vamos fazendo uma relação. E nós vamos vendo que cada ensino tem uma importância e que cada ensino apresenta muitas maneiras de vê-lo diferente. É bem importante assim, porque tem determinadas funções que aquele profissional que tem o conhecimento, ele pode começar aquela função do meio para frente, assim como ele pode deixar organizado já o final daquela atividade.
quando ele tem o conhecimento. Quando falta o conhecimento, quando é um novato, ele tem que ter o passo a passo. E ele tem que respeitar a limitação que ele tem, mas ele tem que graduar. Portadores da Cruz de Ouro, a responsabilidade é sempre individual, devido ao fato do amadurecimento que apresentou. Então a pessoa apresenta-se diferente em relação ao seu semelhante, mas ela tem que continuar apresentando essa capacidade. Sabemos assim que não tem uma limitação a capacidade espiritual, tem a condição física que apresenta, tem a demora da transformação do físico para a realização, mas a pessoa tem que continuar empenhando. Então, cada pessoa tem que lembrar que toda uma responsabilidade da vida é da pessoa e que não justificaria, no caso de uma mãe ou de um pai que tem um filho, falar assim, que não sabe quem esse filho puxou. Então, eles se encontram descuidados, porque se esse filho tem um comportamento diferente do casal, então no relacionamento desse casal, esse filho foi influenciado por aqueles com quem eles relacionam. Por isso, o resguardo, essa questão da pessoa ser muito cuidadosa com ela, de manter-se um distanciamento, é para que ela não receba muita influência daqueles com quem ela relaciona. Ela é que fica prejudicada. Cada pessoa tem que fazer esse trabalho. É muito importante lembrar assim que estar preparado para tornar-se um convocado, para desenvolver a condição de ser um convocado, de portar a Cruz de Ouro, de voltar para aquela condição de servir ao Criador. Então a pessoa tem que lembrar que ela tem que vibrar no grau em que ela se encontra e que se ela quer vibrar num outro grau, achando que ela já preencheu direito a condição em que ela tem, ela não vai vibrar, porque existem diferenças de energias. E é bem importante, assim, trabalhar com a energia que a pessoa tem. E ela tem que lembrar, assim, que para ela ter auxílios diferentes, ela tem que ter uma mudança dentro dela. E é bom a pessoa lembrar que uma média de vida de 80 anos não é uma referência de uma existência. Isso fica fácil, assim, de observar, que fala-se de milhões de anos quando fazem um estudo da Terra. Então, 80 anos é um ponto, é um grão de areia em relação ao movimento que o espírito humano necessita. Cada pessoa tem que lembrar assim, que para tornar-se um convocado, a pessoa tem que vibrar de acordo. E a vibração, a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que fazer a condição para essa possibilidade. No conhecimento do livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai fazendo um trabalho assim com ela. Primeiro nós temos que lembrarmos assim, todos os anseios que nós temos que ter conhecimento desses anseios, dos ímpetos. E uma pessoa que é evoluída, ela não permite mais a raiva entrar dentro dela. Então a pessoa vai mudando, ela vai tendo esse aprimoramento na sua vida. Nobreza de alma, nobreza no comportamento, aquela postura. E a gente vai observando que uma ou outra pessoa, independente da classe social em que a pessoa apresenta, mas se ela é nobre, ela é polida e ela é responsável, qualquer uma pessoa que dirigir aquela pessoa, dirige a ela com uma consideração, com um respeito, independente de conhecê-la ou não, porque o jeito que ela irradia, aquele que aproximou-se, sabe com quem ele está direcionando as suas palavras. Então nós irradiamos dessa maneira. Cada um pode fazer uma observação. Então essa irradiação de ser portador da Cruz de Ouro, a pessoa tem que fazer com ela. Ela é que tem que ter esse trabalho e que também não pode ter deslize durante a sua vida. Se tiver deslize, também ela não é orientada porque ela deslizou. Não tem nada que tem mais algo que possa ser falado para uma pessoa que caiu. É bem interessante porque o funcionário na empresa ele pode receber notificações. Se ele é substituído, se ele é dispensado daquela empresa, não tem como orientá-lo. Ele já caiu, que chegou ao ponto de ser dispensado. Isso é uma condição física.
Se ele estivesse evoluindo, aquela empresa também estaria evoluindo. Se ele não evoluiu, e se a empresa tem vontade de continuar evoluindo, ele então tem que ser substituído. Na nossa vida interna, não tem como fazer referência ou dar uma orientação, dar uma instrução para uma pessoa que se apresenta naquela condição de querer tornar-se um convocado. Então a pessoa tem que ter esta capacidade interna de ir vendo, de fazendo o alinhamento. Para isso o Criador já nos trouxe todos os ensinos. E fica bem fácil assim das referências que Jesus fala, que ele não veio contestar, ele veio confirmar aquilo que os velhos profetas trouxeram. Então essas confirmações, é muito importante a pessoa lembrar. Cada confirmação no nosso desenvolvimento, nós tínhamos que estar fazendo um trabalho de conhecer, porque quando a pessoa conhece, é aquela condição muito importante. Tem um relato de João Batista, quando ele vai para o deserto, ele faz um relato assim: o que o auxiliou naquela solidão é o conhecimento que ele tinha dos ensinos, que ele se vê na mesma condição que um velho profeta anteriormente relata da sua existência. Então nossa vida é desta maneira, de como nós vivemos a nossa existência. Temos que lembrarmos assim, ser diferente, e é a vida toda que nós temos que fazer um trabalho para ser diferente. Então a pessoa, para ser diferente, ela tem que encontrar-se acordada, desperta, estudando o livro Na Luz da Verdade, de ir observando que é um esforço. Do jeito que nós temos que fazer esforço para nos mantermos sadios, percebendo o nosso corpo, auxiliando o nosso trabalho com nossa percepção, auxiliar o trabalho do coração, porque quando a pessoa percebe, ela sente aquela parte do corpo, e o coração manda mais sangue para aquela parte que está sendo percebida. Então é um processo bem interessante, mas isso é verdadeiro. A gente vai confirmando assim. Quando uma criança precisa de auxílio, aquele adulto a auxilia, melhorando aquela energia daquela criança. Quando a criança vai para o repouso, ela sempre quer a presença de um adulto junto com ela, na fase em que ela se encontra da sua idade. O trabalho do adulto aí é dar à criança a condição de segurança. Então a criança apresenta insegura, a presença do adulto possibilita segurança. Então essa segurança é que aquele que pretende tornar-se um convocado, ele tem que ter. E ele não tem como receber uma orientação. E aquele que tornou-se um convocado, ele também tem que relacionar bem com aqueles que já são. Esse relacionar bem quer dizer assim, a energia daquele nível vai equilibrar aquele que tornou-se. E aquele que tornou-se, não adianta querer vibrar numa outra frequência. É diferente a energia da outra frequência. Ele tem que vibrar muito bem na energia que ele recebeu. E muitas vezes o processo é inconsciente, porque ele está fazendo um esforço para o aprimoramento da sua vida de matéria grosseira. Mas no processo de evolução da vida interior, muitas vezes é um processo inconsciente, mas a gente sabe assim que aquilo que a gente faz na matéria grosseira repercute dentro da gente, porque a gente faz um ato que foi agradável a outra pessoa e a gente sente bem por ter feito aquele ato devido como o bem-estar que a pessoa recebeu e ela irradiou esse bem-estar para a gente. Então, anos e anos depois, a gente sente aquilo que a gente recebeu daquele que foi beneficiado. Essa vida interna, esse aprimoramento interno, é um trabalho de toda a época da nossa existência. Então nós sabemos assim que se continuarmos tendo comportamento de amadurecidos, tornar-se um convocado, aqueles com quem nós relacionamos sempre vai irradiar coisas boas e que nós seremos beneficiados com aquilo que vamos receber dessa irradiação.